Glória a Jesus. Bom é estar na casa do nosso Deus para enaltecer o nome santo de Jesus de Nazaré, não é? A Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo seja dada toda a glória, louvor, adoração e exaltação no nome de Jesus. Belos hinos que foram entoados aqui nesta noite e também alguns testemunhos da parte do nosso Deus. Isso prova que o nosso Deus operou no passado, opera no presente e vai continuar operando no futuro. O nosso Deus é Deus do passado, Deus do presente e Deus do futuro. A Bíblia diz que, operando Ele, ninguém impedirá no nome de Jesus de Nazaré. Por isso que estamos aqui, porque eu e você é prova viva do amor de Deus que nos alcançou. Foi lá num charco horrível de lodo, foi lá, através das suas pisaduras somos sarados, porque sabemos que só quem tem o poder de regenerar, purificar, sarar a nossa terra espiritual é Jesus de Nazaré. Por isso que somos sarados, Glória a Jesus, sarado espiritualmente fortalecido através da palavra do nosso Deus. Eu gosto de trazer uma palavra aqui no livro de Mateus, o capítulo 14, o versículo 22 a seguir. Mateus, o capítulo de número 14, o versículo 22 a seguir. Sabemos que Deus, todo culto Deus fala através de um jovem, de um senhor, de uma senhora, de um obreiro, de uma criança. Quando Deus quer falar, ninguém pode deter o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que Ele opera como quer, faz como quer, tudo é dele, o louvor é dele, a glória é dele, A exaltação é dele, a estrela também é ele, Por isso que estamos aqui, é por causa dele também, Por isso que estamos aqui para louvar e bendizer o teu nome, no nome de Jesus. Mas foi esta parte aqui bíblica que Deus colocou no meu coração. E diz o seguinte: e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda. Enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se tu és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e
adoraram, dizendo, em verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogando-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Nós vimos aqui uma palavra da parte do nosso Deus, onde nós vimos a relação de Deus, o homem e a natureza. Nós vimos aqui que o nosso Deus, como os irmãos já bem conhecem, né, de có e salteado, que o nosso Deus é um Deus, né, de prodígios, maravilhas, sinais, né, nos céus, na terra, no mar. Então sabemos que nós vimos a relação de Deus com o homem e a natureza. É isto que eu quero falar hoje aqui em pequenas palavras. Então nós vimos aqui a relação de Deus, né, com o homem e com a natureza. Então sabemos que muitas vezes quando Deus queria se comunicar através da vida do homem, ele, né, se comunicava através de parábolas. E nós vimos que a natureza mostra o poderio de Deus, a majestade de Deus. Quando você olha para a natureza, você vê algo perfeito. Quando você olha para rios, oceanos, né, você vê algo perfeito, algo que o homem não pode executar e nem fazer. Quando você olha para os animais do campo, né, quando você olha para as florestas, você vê, né, obra-prima das mãos de Deus. Quando você olha para você mesmo, a Bíblia diz que eu e você é imagem e semelhança de Deus. Quando eu e você olha para nós mesmos, nós vê que o nosso Deus é perfeito, porque fez eu e você perfeito para adorar a Ele, né? Colocou os membros no devido local e cada um tem a sua utilidade. A boca tem a sua utilidade, o ouvido tem a sua utilidade, os membros superiores e inferiores têm a sua utilidade, porque Deus é perfeito. E Ele quer que eu e você a cada dia busque a perfeição. E quando eu e você, né, chegar a varão perfeito, vai subir, porque aqui na terra não fica, né? Vai lá agora dar glória a Deus a Ele lá na terra, dizer que Deus é forte, tremendo, dizer que Ele é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos, né? Então nós vimos a relação do homem, né, com a relação de Deus com o homem e a natureza. E a Bíblia diz que agora, né, a Bíblia diz que ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. E a Bíblia diz que quando os discípulos entraram no barco, a Bíblia diz enquanto despedia a multidão, porque Deus sempre teve relação com o homem, relação com a mulher. A única coisa que separa Deus do homem, da mulher, de cada um de nós é o pecado. Mas quando eu e você se aproxima dele, eu e você tem um bom relacionamento com Deus. E crente que tem relacionamento com Deus, tem intimidade com Deus. Crente que tem relacionamento com Deus, conhece a voz de Deus. Crente que tem relacionamento com Deus, eu não estou dizendo crente que carrega a Bíblia, né? Carrega a Bíblia, vai para a igreja, oh glória, maravilha, é bonito ser crente, aí vai lá, volta, né? Aí carrega a Bíblia de novo, aí é carregador de Bíblia. Eu estou falando de crente que tem relacionamento com Deus. Crente que tem relacionamento com Deus, não mexa não, meu filho, porque ele é fogo, e quem mexe com fogo pode ser queimado. Eu estou falando de crente que tem compromisso com Deus, convicção com Deus, que tem relacionamento com Deus. Aleluias.
crente que tem relacionamento com Deus, o próprio Deus cuida dele, guarda dele, protege ele, livra ele, abençoa ele, batiza ele com o Espírito Santo, com fogo, e a Bíblia diz que ele vai subir em glória, dizendo que o Senhor é Deus da vida dele e da vida dela. Eu estou falando a mente de relacionamento, porque relacionamento não é ter uma gravata não, irmão. Relacionamento não é você gritar. Relacionamento não é dizer quem é você, pastor Harris, coisona. Relacionamento com Deus é você ter intimidade com Deus. É diferente. Aleluias. Intimidade com Deus é diferente. Intimidade com Deus, o céu se abre. Tem hora que o céu está de bronze, mas é por um período. Mas tem momento que o céu se abre. O céu não fica fechado a vida inteira. Tem momento, né, que a estação, o fruto dá na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo que fizer prosperará. É Bíblia nesta noite, neste lugar, porque eu e você é alimentado, não é com oba-oba, não é com karatê, não é com capoeira. Eu e você é alimentado de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Aí eu e você tem bezetacil, tem vitamina A, B, C e D, que é a palavra. O corpo humano precisa de vitamina A, B e C, mas o corpo espiritual precisa também de alimento, precisa de vitamina. E a vitamina aqui é a injeção que vem do alto, é a palavra de Deus. Eu e você necessita ser alimentado pela palavra de Deus. E nós vimos aqui agora que Jesus estava com os discípulos e pediu que os discípulos ali entrassem no barco. E a Bíblia diz que, despedindo da multidão, subiu ao monte para orar à parte. Teve um momento que Jesus estava orando à parte, sem a multidão, só ele, só. Tem momento que o crente que tem intimidade com Deus tem que estar ele só. Tem momento que Gilvaci, que eu gosto e respeito muito, tem momento que ela não está na minha intimidade com o papai, não. Tem momento que eu e papai. Aleluia! Tem momento que eu tenho que me prostrar diante de papai e dizer: papai, me ajude, papai, me socorre, papai, me oriente, papai, me dê uma visão correta, papai, me ajuda a tomar a decisão correta. Não deixa eu ser confundido, papai. Só o Senhor pode me ajudar, papai. Aleluias, porque tem momento que é você só com Jesus de Nazaré. Que crente que não tem intimidade com Deus, ele pensa que a multidão vai resolver. Aleluias. Mas Jesus se despediu da multidão e estava agora orando. Aleluias. E a Bíblia diz que quando Jesus estava orando à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. Aleluias. Porque tem pessoas que não conseguem ficar só. Aleluias. Tem pessoas que ficam agoniadas, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus estava à parte. Glória a Jesus. Estava só. E a Bíblia diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. E a Bíblia diz que além das ondas, porque o vento era contrário. Aleluias. Além do barco estar açoitado pelas ondas, a Bíblia diz que o vento era forte. E o vento estava o contrário. Porque na caminhada tem vento, viu? Aleluias. Tem crente por aí que não entende.
Aleluia. Tem crente de 50 anos de crente, né? Mas não entende que tem momento que tem vento. E às vezes o vento é o contrário. Quando eu e você, né, está andando que o vento é contrário, eu e você tem que andar mais forte, né? Aleluias, aleluias, porque o vento é o contrário. Tem momento que o vento está a favor, mas tem momento que o vento é o contrário. Aleluias, você ora, você busca, você jejua, você consagra, você tem intimidade com Deus, tem um relacionamento com Deus, só que o vento está ao contrário. Aleluias, mas o nosso Deus ainda continua tendo relacionamento com o homem e com a natureza. O nosso Deus tem um domínio sobre o homem e tem um domínio sobre a natureza. Aleluias, por isso que eu e você está aqui, é porque servimos a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, tem todo o controle nos céus e na terra, tem todo o domínio nos céus e na terra. Aleluias, e ainda tem intimidade e relacionamento de Deus para com o homem e para com a natureza. Glória a Jesus. Por isso que uma certa vez os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus de Nazaré. Mas o que eu quero lhe dizer mais uma vez, aleluias, é que o vento estava ao contrário. Mesmo o barco que estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, mas mesmo assim o vento era o contrário. Tem momento que o amigo não consegue ajudar, tem momento que o irmão não consegue ajudar, é porque quando Deus permite que o vento está ao contrário, é para que eu e você depois lá na frente compreenda o trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida. Aí, às vezes você diz: mas meu amigo que andou comigo, que comeu pizza comigo, né, que comeu X-Burg, X-Burg comigo, aleluia, mas mesmo assim é um vento contrário. Ele não consegue, muitas das vezes, ele não consegue lhe ajudar. É só no momento que Jesus vai dizer: vento, pare vento, porque eu tenho domínio sobre o vento. Aprenda uma coisa, crente: quando Deus quer, ninguém para ir para o trabalhar de Deus. Quando Deus quer, vela preta não atrapalha, que banda, nada, aleluia, aleluia, pode a Bahia toda se levantar, quando Jesus quer, Jesus é soberano. Agora, quando ele quer, o trabalhar é dele, quem manda é ele, ele faz como ele quer. E a Bíblia diz que o barco estava no meio do mar. Aleluia! As ondas açoitavam, tempestade, intempéries na nossa vida. Glória a Jesus, dificuldade. Aleluias! Vento. Aleluias! Mas a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E a Bíblia diz que Deus tinha, né, relacionamento com os discípulos, andava com os discípulos. Mas a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, a Bíblia diz que agora Jesus caminha sobre o mar. Aleluias. E aquele que estava com Jesus tiveram medo, ficaram assustados. Aleluia, porque tem coisas que eu e você não compreende. Fica assustado.
Porque a caminhada, todo dia eu e você aprende alguma coisa na caminhada cristã. Oh, coisa boa servir a Jesus, que todo dia você aprende. Aleluia, vai morrer aprendendo na caminhada. Aleluia, e a Bíblia diz que agora quem estava com Jesus, a Bíblia diz que agora Jesus caminha sobre as águas e tiveram medo, ficaram assustados, porque quando Deus quer fazer, aleluia, não é eu e você não, que às vezes está no automático, né? Quando o corpo está no automático, eu e você não precisa nem despertador. Quando, aleluia, eu e você pode estar de férias, o que for. Quando for naquele horário, o corpo vai responder, porque está no automático. Mas Jesus não trabalha no automático. Jesus tem várias formas, várias maneiras de poder trabalhar. Aleluia, Jesus tem várias maneiras para poder se relacionar com o homem. Jesus tem várias maneiras para poder se relacionar diante da natureza. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que eles ficaram agora assustados, ficaram com medo. E Jesus disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aleluias. Tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. Porque é nato do homem temer. É uma característica do homem, ele teme. Aleluias, aleluias. Isso é natureza peculiar do homem. Ele teme. Aleluias, porque o homem, ele não enxerga muita coisa. Aleluia. Se Jesus dizer bem assim, vai vir 300 contra você, você vai dizer: Jesus, é só eu só, vem 300. Jesus, olha, vem 400, é eu só. É porque o trabalhar de Deus, a lógica de Deus, só Deus entende, só Deus compreende. Mas o homem, ele vê o que os olhos conseguem enxergar. Mas Jesus trabalha diferente do homem. Jesus vê diferente do homem. Se Jesus não visse diferente do homem, eu e você não estava aqui não. Aleluia, porque se fosse pela sociedade de Socorro, se fosse pela sociedade de Aracaju, se fosse pela sociedade de Sergipe, se fosse pela sociedade do Brasil, os nossos amigos diziam: não serve para nada, é lixo, é lixo. Aí Jesus disse: serve, é meu, é minha, serve, é meu, é minha, serve, é meu, é minha, serve, é meu, é minha. Foi eu que morri, foi eu que derramei sangue, sangue precioso na cruz do Calvário. O maior e verdadeiro sacrifício de Jesus fez por mim. Aleluia, sangue puro, sangue carmesim. Aí Jesus diz: serve, é meu, é minha, serve. Aí a sociedade diz: foi prostituto, foi macumbeiro, olha, rodou a bolsinha, rodou a baianinha. Aí Jesus diz: que nada, meu filho, eu agora passei o meu sangue, e quando eu passo o meu sangue, eu deixo novo, 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 eu deixo novo. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É poder de Deus. O evangelho, para aqueles que não compreendem, é loucura, mas para aqueles que conhecem, é poder de Deus. Fala para cá, ramantele para cá, fica, né? Aleluia, porque Jesus fez diferente do homem e trabalha diferente do homem. E a Bíblia diz que quando ele diz serve, a Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento. Mas a sociedade lembra: ele fez isso, ela fez aquilo, ele fez isso, porque a sociedade aponta, a sociedade discrimina, a sociedade rejeita. Aí Jesus diz: pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer dele ou dela, mas eu, Jesus, todavia, jamais esquecerei. É o poder de Deus, é o evangelho. Aleluia! Aleluia! Por isso que ninguém consegue, aleluias, ninguém consegue descrever a grandeza deste Deus. Aleluia! Por isso que quando Jesus diz: olha, Ananias, vá na rua chamada à direita. Ananias,
Lá o cidadão, Senhor. Aí Jesus disse, vai meu filho, porque quem está lá é um vaso escolhido para mim. Agora isso quer dizer que quando Jesus me escolheu, eu também tenho que ter posicionamento de cidadão dos céus. O que falta hoje é o quê? Tem crente que acha bonito todo dia aceitar Jesus. Aí sai, volta, sai. Todo dia eu aceito, aí volta. Aleluia, aleluia. O ano tem vários, 365 dias. Aleluia, ele aceita Jesus 450 vezes. Aleluia. Eu e você é frágil, é. Tem momento que estamos na caverna, estamos. Mas mesmo com pouca força, vamos se arrastando. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Mesmo se arrastando, vamos devagarzinho. Vamos lá, vamos devagarzinho. Aleluia. Eu não estou dizendo aqui que nós não somos super-homem e nem super-crente. Não, somos frágeis, humanos, caco, no meio dos cacos. O que eu estou aqui dizendo é que mesmo sem força, eu e você não pode negar o nome de Jesus. Aleluia. Porque eu e você foi chamado por Jesus. Eu e você foi chamado por Jesus. E chamado por Jesus tem que ter agora vontade de servir a Jesus. Porque tem crente hoje em dia, não estou dizendo aqui não, quando eu falo crente, é de uma forma geral, irmãos. Pensa que para servir a Deus, né, tem que adular Ele. Aleluia. Tem que dar, né, aleluia, tem que dar bombom garoto a Ele. Tem que dar iogurte, tem que dar, aleluia, biscoito da Nestlé. Dizem, venha filho, venha servir a papai, viu? Tome. Ah, o doutor é ruim. Tome suquinho, toma vitamina. Eu vou sair. Tome. Não, não vá não. Aleluia. Venha para cá, meu filho. Venha para cá. Eu vou lhe dar cama, vou lhe dar um quarto imobiliário. Não, eu vou sair. Não saia não, que eu vou lhe dar um apartamento. Vou lhe dar um carro 0 quilômetro. Aí a Bíblia diz que quem quer seguir a Ele, pega a sua cruz, siga. Se Halisson quiser, bem. Se Halisson, esse que está falando, não quiser, o que é que vai acontecer? Inferno para Halisson. Quer não, Halisson? Toma jeito, Halisson. Toma prumo, Halisson. Entre na olaria de Jeová, para Deus ter misericórdia, para alcançar a salvação. Se não, Halisson, você que pega, você que pula, Halisson, vai para os infa. Eita, quando Jesus manda a palavra, não tem arrudeio. É gostoso demais servir a Jesus. Aleluia, aleluia. Eu dançava forró, calcinha preta e mastruz com leite, e não vou ter prazer em servir a Jesus. É que eu vou ter, meu filho. Oxi, oxi, aleluia. Agora que eu vou ter, porque Ele chamou, Ele passou o sangue e disse, Halisson, agora tu não dança não, Halisson. Agora tu vai dizer que eu sou grande na tua vida. Aí a Bíblia diz agora, que Ele disse, não tem mais, tem de bom ânimo. E Jesus gosta de utilizar essa expressão aqui, tem de bom ânimo. Ele disse para Josué, antes o seu prazer seja na lei do Senhor, e nela medita de dia e noite, para que prudentemente te conduza. Agora nem olhe nem para a direita, e nem para a esquerda. Aleluia, o que tem crente que olha para o pastor, olha para o irmão, para a irmã. Você viu? A irmã Chiquinha veio de rosa hoje. Você viu para Lucas hoje? Olha que coisa chique, veio, né? Aleluia. Você viu fulano de tal? Aleluias, aleluias, aleluia. Você viu para fulano de tal? Eu e você foi chamado para olhar para o alvo. O alvo é Cristo, 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 o alvo é Cristo Jesus na minha vida e na tua vida. Aleluias! Louvado é o teu nome para todo sempre, Jesus. E a Bíblia diz
que respondeu Pedro e disse: Senhor, se tu és, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Aleluias. Porque tem crente, né, que quando aceita Jesus, é de manhã, de tarde, meu dia, de noite, de manhã, meu dia, de tarde, de noite, aleluia, de madrugada, aleluias, né? De manhã, meu dia, de tarde, de noite, de manhã, meu dia, de tarde, de noite, de manhã, meu dia, de tarde, de noite. Aí depois, vou mais não, aleluia, mas Deus ainda, aleluia, ainda fortalece, dá bom ânimo a mim e a você, através da palavra dele, aleluias. Aí a Bíblia diz, que Pedro disse: olha, aleluia, se é o Senhor, que eu vá ter contigo por cima das águas, aleluias. E a Bíblia diz que Pedro agora anda, olha que coisa chique, Pedro agora anda por cima das águas, olha que coisa chique, aleluia, porque tem gente que só quer estar por cima das águas, aleluia, tem gente, se ele não tiver uma oração, ele se desvia, aleluia, tem crente, se ele não tiver oportunidade de louvar, ele diz: eu sou levita, eu sou levita, e eu não tive a oportunidade de louvar. Aleluia. Aí Jesus disse: eu vou mandar um vento para ver se tu é levita mesmo. Aleluia, eu vou mandar um vento. O vento é o contrário, vou permitir o vento ao contrário para ver se tu é levita mesmo. Aleluia. Quando Jesus manda o vento ao contrário, aí quando é no momento de São João, ele está lá. Aí Jesus disse: eu mandei, foi um vento, meu filho. Não foi você voltar para dançar, não, meu filho. Eu mandei um vento para você ser fortalecido, você ser regenerado, você ser purificado como cidadão do céu. Palavra caceremica, lamanterepia camanehe, rabacante, lebionte, kemenasurimica, amanto. Aí tem gente que diz: é provação, né? Várias vezes, aleluia, quando eu estou na festa do trabalho, onde eu trabalho, lá dança um forrozinho, eu era forrozeiro, aí minhas colegas fazem. O velho ficou lá. Eu prego até hoje, que eu vivo. Se eu dançasse forró lá com elas, eu não pregava não, porque é hipocrisia. Você for pregar uma coisa que não vive, é hipocrisia. E tem muitos aí hipócritas. Teve agora os 45 anos, sábado lá, olha. Depois do trabalho a gente foi convocado para lá. Chegou lá, teve, olha, solenidade de padre, de tudo. Aí o padre passou benzendo a gente todo. Aí os colegas sabem que eu sou crente. Aí diz bem assim: a água bateu em você? Aí eles perguntam a mim: a água bateu em você, Halisson? Eu digo: bateu. Ele disse: e aí? Eu digo: eu tenho um escudo espiritual. É com sabedoria, crente. Aí eu vou dizer: padre não. Não, eu aqui, pensamento disso. Bate retirada no nome de Jesus. Papai, falando com o papai, só Espírito, o meu corpo é teu, papai, bate retirado no nome de Jesus, aleluia, e com um sorriso no rosto, aleluia, aí tem crente que faz: vai para lá, Satanás, vai para lá, machucou o irmão e a irmã, nunca vai conseguir o seu irmão para o evangelho. Tem sabedoria, crente, que aqui a gente ensina o correto, para você ganhar uma para Jesus. No que me la basuri que me afou de la manterebiasse ante rebia cai, e ele lá, né, teve salve rainha, teve não sei o que, e teve lá, teve o cá, e eu assistindo normalmente, tranquilo. Aí quando terminou, ele disse: você vai ainda comer ainda um pãozinho de queijo? Eu digo: um pãozinho de queijo ainda vou. Alabacante, labacante, rebionte, lebracai. Aí de lá o que aconteceu?
passei direto em casa, tomei um banho, chamei a minha veinha, que é a minha esposa, eu sou veinho, e a veinha, chamei e disse, vamos lá para o culto dos varões? É para quê? Ela disse, não vai não. Eu digo, não vou não, já deixei a moto fora. Olha. Hein, Lucas? Eu sabia a intenção da mulher, Lucas. Ela disse, meu filho não vai não. Eu digo, não vou não. E a moto já estava fora. Ela disse, rapaz, eu já aprontei Júlia, já aprontei. Eu digo, vamos minha filha, vamos. Sabe por quê? Porque papai me disse, se eu estou mentindo, ele vai tomar minha voz agora. Papai me disse, vá hoje, que a festa lá vai ser chique, eu vou aparecer lá. Papai falou aqui, ó. Papai, não é para curtir, para cá. Eu digo, Jesus, eu vi a festa tão assim, um pouco divulgada assim, mais próximo, né? Não teve aquele muito tempo, né, assim, de divulgação, vai ter pouca pessoa lá. Jesus disse, incrédulo Halisson, vá, porque o negócio hoje lá vai ser chique. Aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a adorar papai. Eu adorava papai. Coisa linda. Meu Deus do céu. Aleluia. Ontem foi um negócio. Não, ontem o negócio foi lindo, rapaz. Não. Eu saí daqui, olha que coisa linda. Aleluia. Eu saí daqui ontem, rapaz, levinho, olha. Que coisa boa. Vim para o culto e saí levinho, olha. Aleluia. Depois do padre lá, olha, de tarde, olha. Aí Jesus disse, você vai ver o que é levinho agora, que é o trabalhar, o mover do meu espírito, meu filho. Aleluia, levinho é agora, é a minha palavra, Halisson, que penetra e restaura. Eu já estou encerrando, e a Bíblia diz que mais uma vez, a Bíblia diz que agora Pedro começa a andar sobre as águas. E Pedro teve medo de quê? Do vento. Se você olhar o texto, a Bíblia diz que Pedro teve medo do vento. Aleluias. É porque quando o vento vem trazendo bênção, todo mundo quer. Mas quando o vento traz, né, perca, deserto, né, aleluias, escassez de pão, aleluias, glória a Jesus, né, quando o vento traz, né, muita coisa, eu e você diz, meu Deus. E parece que quando o vento é forte, o vento é revolto, parece que não passa não. É a eternidade. Aleluias. Eu e você parece que anda. Quanto mais anda o vento. Aí você vai de novo, o vento. Aleluias. É porque quando Deus quer abençoar, o vento de Deus é um vento veemoso, impetuoso. Aleluias, é um vento de repente de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus, é porque vai ser o vento de Deus. Quando acontecer o vento de Deus na tua vida, é de repente. Aleluias. E a Bíblia diz agora que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. Que a Bíblia diz que o vento estava forte. Aleluias. O vento estava forte. Alabacéria, manarracé. Rabanto. E quando o vento está forte, aleluias, quer dizer que a tempestade está sendo forte. Glória a Jesus. Aleluias. E na tempestade agora, só Deus tem um controle sobre a natureza, relacionamento com a natureza. Só a natureza só obedece a Jesus, porque Jesus dá limite ao mar. Jesus fende mar.
Jesus manda monte quando ele quer, vai para um lado, vai para outro, aleluias. Quando Jesus quer, não tem jeito. Quando Jesus quer, até a Serra de Itabaiana, vai para Macambira. Quando Jesus quer, aleluias. Agora, quando Jesus não quer, eu e você fica, sai. Não tem jeito. Porque quando está no vento, é o vento de papai. Glória a Jesus. Tem mais ou menos uns 15 dias. Eu já fui de vez em quando umas recaídas, uma enfermidade assolando. E eu orando e nada. Às vezes eu digo, Julinha, ora aqui, Julinha. Aí ela disse, deixa eu pegar o óleo. Eu digo, Julinha, ora aqui, papai, rapaz. Ela disse, deixa eu pegar o óleo. Ela vai lá e pega o óleo. Às vezes eu brinco com ela, eu digo, Julinha, nem a sua oração está resolvendo. Eu digo, Julinha, não tem jeito não, Julinha. O seu pai é porque tá meu carro, Julinha. Não resolve não, Julinha. Aleluias. Eu digo até você, Julinha. Aleluias. É porque é no trabalhar de Deus. E quando Deus permite, o que eu quero dizer nesta noite, quando Deus permite o vento, Deus sabe lá na frente o que vai ser melhor para mim e para você. Tem alguém aqui que Deus tem permitido o vento. É porque no momento certo, Jesus ainda tem relacionamento com a natureza e vai dizer, vento, se aquieta, e o vento vai se aquietar. Talaba, sobe canta, hebrea canta, labacate, sé. No momento de Deus, aleluias, a ordem de Deus vai dizer, vento, se aquieta, e o vento vai se aquietar. Do ré, com sé. Mas enquanto Deus está permitindo o vento, peça força a Ele, entendimento a Ele, para que Deus conduza a tua vida, fortaleça a tua vida, mesmo através do vento forte. Ao contrário, mesmo através da tempestade, mas mesmo assim, Deus tem o controle de tudo. E ainda tem relacionamento com o ser humano. O ser humano tem relacionamento com ele. E ele ainda tem relacionamento com a natureza. Aleluias! 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 Por isso que eu e você está aqui. Para servir a Ele na beleza da sua santidade. Glória a Jesus. Porque Deus tem várias maneiras de poder trabalhar. Aí Jesus disse... estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus. O segredo de mim e de você, não pode duvidar. Não deu hoje, mas sempre diga, vai dar amanhã. Não deu amanhã, vai dar depois. Não foi hoje, mas vai ser amanhã. Mas nunca desista e nem pare de lutar. Porque no momento certo, Deus assoprará o vento ao seu favor, trazendo milagres, trazendo providência para mim e para você. Por isso que eu e você serve a este Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Agora deixe nas mãos de Deus. Glória a Deus. E nunca queira atrapalhar o que Deus tem para você. E nunca queira dizer que não, não. Diga, Deus, o Senhor tem o melhor para mim e para a minha vida e para a minha família. Glória a Jesus. Porque em meio à tempestade, Deus vai fazer com que o vento, aleluias, assopre ao seu favor. Glória a Jesus. Aleluias, em meio à tempestade, sopre ao teu favor. Aleluias! Porque Ele ainda move reinos, Ele ainda move nação, Ele ainda move terra e céus, quando Ele quer dar vitória a alguém. Glória a Jesus! Quando Ele quer dar vitória a alguém, e vai trabalhar de várias formas e de várias maneiras.
vai. E no momento de Deus, no tempo de Deus e no momento de Deus, vai vir um vento. No Parque São Rafael, no momento de Deus, no tempo de Deus, vai vir um vento no Parque São Rafael. Labacé, amante, labacé, vracai, anto, vai vir um vento. No tempo de Deus e no momento de Deus, no trabalhar de Deus, vai vir um vento. Sebeká, manta, estrela não vai ficar. Diz o Senhor dos Exércitos. Estou encerrando. Estrela não ficará. Lá, para calabacé, rebracai. Quem tem contaminado também o espaço sideral, também diz o Senhor dos Exércitos, não ficará. Me lembro quando Deus me levantava na missão uma certa vez, e todos que eu falei, não ficou um. No tempo de Deus, agora o tempo é dele. Vai ser no tempo dele, não ficará. Obreiro também que não tem raiz, não ficará. Obreiro obreiros de público também não ficará, diz o Senhor dos Exércitos. Vai confundir a muitos. O Senhor dos Exércitos vai confundir muitos aqui nesse ministério. Eita, veja um alvoroço, veja um caldeirão. Um quer puxar para lá, outro quer puxar para cá. Um puxa para lá, outro puxa para cá. Um diz é minha vez, outro diz é minha vez. Aleluia, aleluia. E dentro desse caldeirão eu vejo muitas letras. Rapacalabra suribique, lanto hebra calabra suribicahai. E Jesus ainda tem o controle e o comando de tudo. Ante, raia queixe, raia proquerepe cacereia, lapa canterepe acabastepe quemerrai, lapa canterepe acai, porque Jesus está trazendo reserva. Jesus ainda tem reserva. Elias disse, só eu escapei, e são 450 profetas de Baal. Aleluia. Ainda tem, praço, flasteriai, lamanto, repracai, no tempo de Deus, o tempo é de Deus, quem sabe a hora certa é Deus, o tempo de Deus não é o tempo do homem, a lógica de Deus não é a lógica do homem, mesmo o vento soprando ao contrário. Naquele momento do louvor, estou encerrando, irmãos. Naquele momento do louvor, Jesus de Nazaré, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele quebrou cadeias aqui neste lugar. Por isso que você viu que era hino sobre hino, era puxando hino sobre hino. Quem estava outro ligado na videira verdadeira, era cadeia sendo quebrada, ferrolho sendo quebrado, maldição sendo quebrada, até lá para cá, soe e cai, nuvem negra sendo dispersa, até cá lá para cá, se para canta, ré para cá, lá para se para cá, lá e a ré. Não faça como o homem quer, diz o Senhor dos Exércitos, faça como Deus quer. Não adule. Eu estou aqui muito devagarzinho. Olha, eu não sou assim, mas eu tenho que ser aqui lá e não adule ninguém. Diz o Senhor dos Exércitos, eu não estou aqui enfeitando e nem coisa, que se eu estiver enfeitando, ele tem poder para me fulminar agora. Ele é o dono da vida e tem poder para dizer, basta, Alisson. Não adule esses mimadinhos, diz o Senhor dos Exércitos. Não adule
pule. Esse que quer estar no trono sem Deus não chamar, diz o Senhor dos Exércitos. E você quer dizer, Carlos, que você é chamado? Não, porque Deus sabe. Eu quero estar aqui no canto e dizer: Deus, oportunidade a fulano, a ciclano. Eu tenho prazer na alma quando um homem ou uma mulher de Deus cresce. Eu sou lavado, nisso eu sou liberto. É pra cá, é pra cá, lá pra cá. Não adule os mimadinhos, não justifique diante dos mimadinhos, porque estão dizendo: ele vai ceder porque ele precisa de mim. Diz o Senhor que vai levantar, homem. Agora, no meu tempo, não é como você quer. Tem momento que você quer correr, aí tem momento que eu não quero correr, tem momento que eu quero fazer ainda, homem. Deixa eu trabalhar, deixa eu aplanar, homem. Deixa eu trabalhar, homem, porque eu vou trazer um exército, homem. Eu vou trazer um exército. Eu não vou trazer um exército que está ao teu lado só de aparência, homem. É o Senhor que está bradando. Peça discernimento, homem, a Deus, que Ele vai falar contigo e vai dizer se foi da carne, se foi no início. Homem, eu te reserva, homem. Não queira rachar, porque muitos estão ao teu lado, homem, mas muito é só aqui de aparência, homem. Muitos só está de aparência, homem. Muitos não está o teu ombro lado a lado, homem. Muitos não está. A mensagem não é aqui para Valmir, não. Quem está recebendo entende a mensagem. Porque muitos têm dito: só está assim porque eu faço. Muitos têm dito: só chegou aqui, só chegou assim porque eu faço, eu fiz e faço. É pra cá, é pra cá. Muitos têm dito: quando é para trabalhar na pedra, eu sirvo. Quando é para trabalhar na lama, eu sirvo. Quando é para trabalhar no cimento, eu sirvo. Mas quando é para eu falar no microfone, eu não sirvo. Apaxé, lá. Mas Deus diz: lá sou, rafondeca, roe cancho, roe classe, roe cacica, até a reunião que diz muitos dizem, ele já tem 10 anos que diz que não vai ficar, e até agora tá, mas Deus disse que é no tempo deles. É pra florar sério, é teu que é canta, é profa, é porque não quero efa, roi chama-me oide calaio fe, unicamente porque não é no meu tempo, não é na nossa vontade, é na vontade de Deus. Porque o vento vai soprar, o vento vai soprar lá pra cá, porque quero fazer competição, homem. Não quer que o mesmo propósito e o mesmo Deus que opera, tanto querer como efetuar, opere. Quero fazer para competir, homem. Jesus disse que não trabalha competindo, homem. Por isso que Deus quer fazer competição, homem. Por isso que faz às vezes faz programação e tu não sabe, homem. Porque quer que ferva lá. Bote muita gente para dizer: tá vendo? Tá bombando aqui, na sede não. Na sede tá caindo, tá vendo lá? Mas o Senhor dos Exércitos diz que tá visitando e o vento vai soprar. É o vento vai soprar nos 4 cantos. O vento vai soprar. Vou te revelar as madrugadas, homem. Coisas ocultas
ocultas e escondidas. Raché, rafronterra. Aí tem momento que tu vai perder sono. Aí tem momento, aí tem momento, porque eu vou tirar sono, porque através do meu vento vai vir falta de sono, através do meu vento vou mudar cadeiras, através do meu vento vou fazer coisas grandes, através do meu vento, diz o Senhor dos Exércitos, através do meu vento eu vou colocar o que está fora do lugar, vou botar no lugar, através do vento de papai, Deus vai fazer coisas grandes e novas, através do vento de Jesus de Nazaré, aleluias, 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 abatereis soberbos, e quando eu começar a trabalhar, peça discernimento a mim, porque tem coisa que tu vai tocar a mão, e tem coisa que tu vai só de longe, observar de longe, e tu vai dizer, mas eu sou o pastor, é eu que tenho que tomar iniciativa, mas tem coisa que Deus vai dizer, observe de longe, 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 porque quando o vento tocar, é a mão de Deus tocando, e quando a mão de Deus tocar, só Ele que pode mudar o vento, só Ele pode mudar o vento. Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Aleluias! O Senhor tem controle sobre a terra, o mar e o céu. Tem relacionamento com a natureza e relacionamento com o homem. Aleluias! 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 Amém! Amém! O vento é para tirar a quantidade de fermento que tem sido muito grande. Por isso que você vai tirar no vento. Eu estou encerrando, irmão. Eu não gosto de entregar essas coisas não, porque só Deus sabe. Quando for a partir de amanhã, a semana toda, é trabalhando torado, tudo, corpo tudo doendo e coisa. Porque quando você pega carga espiritual, não é fácil. Só quem sabe é quem trilha esse caminho aí. E por misericórdia, por bondade de Jesus. Não é porque acha bonito, não. Porque eu não acho bonito, não, pular. Eu não acho bonito, não. Mas quando pensar que não, eu digo. Às vezes, quando eu vou assistir alguma coisa que eu preguei, eu digo, meu Deus, eu estava pulando ali. Eu tinha que me comportar, eu tinha que me polir, mas não tem jeito. Eu preguei uma certa vez na Batista Brasileira. E disse, olha, aqui não pode não, aqui não pula esse negócio, não pula não. E eu digo, tá bonito. Eu digo, e agora? Aleluia, estou encerrando. Quando o pastor me entregou o microfone, disse, olha, eu sei que você é assembleano, mas aqui você sabe, é light. Só uma palavra assim, calma. E eu digo, tá bonito. Olha que negócio. Eu digo, vou ler só os Salmos 23. E agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Quando pensar que não, já estava pulando. Aleluia! Aí o pastor disse, olhou para mim assim, fazia... Quando pensar que não, as senhoras, tudo pulando. Ele disse, pega o obreiro, pega o obreiro. Aí quando pensar que não, os obreiros olhou para ele e disse, não adianta não, pegou. Eu sei o que é obra, rapaz, ninguém me diz não, rapaz. Aleluia, pegou. Porque o fogo santo de Jesus contagia. Não precisa dizer, de glória. O fogo santo de Jesus contagia. É contagiante. Aleluias, 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 aleluias.
É por isso que o vento vai vir, porque é muito fermento. E tem muitos fermentos aqui que tem dado de vítima. E Deus, cuidado, viu? Cuidado com alguém aqui que tem dado muito fermento dizendo que é vítima, viu? Alabacébria cai. E é obreiro, viu? É obreiro de ministério. Tem dado de vítima. Xete, labacacere, labacante, repracamacé. Mas Jesus está desfalecendo. Porque tem obreiro que tem ligado aqui para outros lugares aqui. Para outras cidades aqui para colocar fermento também. Mas Jesus tem vindo, viu? Jesus tem vindo no WhatsApp. Labacérebia. Labra cante hebra yabaserihai labra conte hebra cante labranto hebro camante labasuri bicante rebia beco hebra stebre canto lebiante hebra stuque vai, mas no vento de Deus Jesus tirará o fermento. No vento de Deus, Jesus tirará o fermento. Talabra sepra, loe cante hebra can, telabra sonderabia cana se, laiante camanto, hebra cama sebia cai. E quem nunca imaginaria que ia realizar uma obra, vai realizar no Parque São Rafael. Quem é a igreja nem imagina, vai dizer quem vai realizar a obra. La será bacante, pra cá, você procou, de lá será pra cá, mancho, pra cá, macé, macante, pra cá, macé. Agora, diz o Senhor dos Exércitos, passará o vento e tirará o fermento. Diz o Senhor dos Exércitos.